Esse vídeo eu quero começar de uma forma um pouco diferente. Esse é um dos temas para mim mais importantes de todos os temas que eu apresentei aqui e que eu estou apresentando nessa série escatológica. E eu vou dizer para você o porquê esse tema é um dos mais importantes. Todos nós que somos cristãos, nós temos uma luta muito grande com a gente mesmo. Quando a gente se converte, Cristo Jesus abre os nossos olhos, como foi com Paulo talvez, cai algumas escamas dos nossos olhos e espiritualmente a gente enxerga aquilo que a gente não enxergava. Mas Jesus disse em São João 3 que a gente deve nascer de novo sempre. Todos os dias a gente precisa nascer de novo. A ligação com Ele precisa ser diária. Ele diz que Ele é a videira, nós somos os ramos. A ligação precisa ser intensa, contínua, extremamente contínua, mas com base na sinceridade, o que eu tenho dito aqui no canal várias vezes. Paulo também escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, se eu não me engano, segunda carta, ele menciona que nós, e eu também já mencionei isso aqui no canal, Paulo menciona que nós deveríamos examinar a nós mesmos. Sinceridade. Eu tenho recebido feedback de algumas pessoas no meu canal aqui no YouTube e também pelo WhatsApp, pessoas que me conhecem, as igrejas que eu prego aqui na América, amigos que eu fiz no Brasil também, têm me dado feedback positivo dessas coisas que eu tenho postado aqui. Eu quero dizer para todos aqueles que têm me acompanhado aqui no canal A Busca que eu passei por um momento muito difícil na minha vida, em que esse momento me fez refletir na maneira em que eu estava me relacionando com Deus. E parece que cada novo dia Ele tem me aberto os olhos para coisas que eu não enxergava. Eu chego à conclusão que eu realmente, num dado momento da minha vida cristã, e eu já sou adventista há 22 anos, em dados momentos da minha vida cristã, eu estava sendo tremendamente enganado, iludido pelo diabo. É por essa razão que eu tenho batido na tecla da sinceridade do nosso relacionamento com Deus, ter essa base de sinceridade. E o estudo de hoje que eu vou apresentar, é claro, o estudo de hoje ele é um ponto, e eu já tenho apresentado esse ponto nesse contexto do perfeccionismo já há 2 sábados. Mas o enfoque, o ápice dessas minhas mensagens sobre o perfeccionismo eu vou apresentar agora. E eu quero dizer que esse sermão, especificamente, essa mensagem, ela nasceu, ela se desenvolveu quando eu percebi que eu precisava compreender melhor como estava sendo o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento também com aquilo que chamamos pecado. Que às vezes a gente quer maquiar, né? Às vezes a gente quer caracterizar, rotular pecado, aquilo que a gente acha que é pecado. Especialmente, também já disse isso aqui no canal, especialmente quando se trata dos outros. Mas num dado momento eu me encontrei com a extrema necessidade de ser sincero comigo mesmo, com os meus sentimentos, com aquilo que eu lutava em relação à luta espiritual que Paulo, por exemplo, escreveu no livro de Romanos, se não me engano, capítulo 7. Eu e você temos aqui dentro uma natureza pecaminosa e às vezes a gente age como se essa natureza não existisse dentro de nós. Então, repito, essa mensagem brotou, se desenvolveu, porque não foi da noite para o dia, anos estudando. Anos, e eu ainda continuo estudando, não alcancei toda a compreensão a respeito dela, mas o resultado foi uma compreensão do que eu preciso compreender e do que eu preciso fazer, do estágio que eu preciso alcançar para efetivamente eu estar preparado para a volta de Jesus, estar preparado para a vida eterna. Deus não vai levar ninguém para o céu que não o ame.
Embora o amor hoje está sendo bem banalizado, e não é, quando eu falo amor, é o conceito bíblico de amor, e a gente pode estudar isso depois, em outro momento. Mas repito, Deus não vai levar ninguém para o céu sem amá-lo. O problema é que nós amamos o pecado. Essa é a realidade. Então Deus precisa quebrar esse amor, esse feitiço que temos em relação ao pecado. E Deus então precisa colocar dentro de nós o amor dele. Isso não é fácil. Para Deus é totalmente fácil, mas para nós não é fácil. Por isso Jesus diz, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Não adianta me seguir sem tomar a sua cruz. Ele diz primeiro, tome a sua cruz. Então me siga. Então aqui nesse estudo eu pretendo mostrar para você que muitos de nós ainda amamos o pecado e o diabo. Por isso, muitos de nós vamos ficar fora do céu. E Deus conhece meu coração e a minha mente. Deus sabe como eu tenho lutado para amar a Ele, Deus, e não ao diabo e não ao pecado. Irmãos, é uma luta diária que estamos envolvidos. Não é à toa que Jesus disse constantemente, os apóstolos escreveram constantemente, vigiem, 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 vigiem. Alguém postou no canal, numa das meditações que postei, alguém mencionou sabiamente das distrações que Satanás coloca, que o mundo apresenta para nós, para a gente desfocar daquilo que é realmente necessidade para nós nesses últimos dias, como adventistas do sétimo dia. Irmãos, Jesus está voltando e nós precisamos amá-lo. Amá-lo, não verbalmente, mas amá-lo de fato. E você vai me entender lá no final, quando eu apresentar essa mensagem, lá no final você vai entender porque eu estou começando esse vídeo dessa forma. Canal A Busca, eu quero orar com você e nós vamos começar a busca por esse tema tão importante, extremamente importante para mim e para você nesses últimos dias. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pela grande paciência que o Senhor tem conosco. O Senhor disse para Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7. Então eu penso quantas vezes o Senhor está disposto a nos perdoar, nos dar novas chances. Perdoa-nos, Pai. Mas ajuda-nos a não só recebermos o teu perdão, mas também a amá-lo. O Senhor disse, a quem muito perdoou, muito se ama. Nos ajude a compreender quão amoroso o Senhor é em nos dar o perdão de um pecado tão extremamente maligno aos seus olhos. E, Senhor, ajuda-nos a enxergar o pecado como o Senhor enxerga. Ajuda-nos, Senhor, a nos desligar completamente do pecado, do diabo e deste mundo. Em nome de Cristo oramos, amém. Canal A Busca. Muito bem, eu quero começar com 2 textos bíblicos e depois nós vamos entrar nos textos de Ellen White. O primeiro texto bíblico está em Apocalipse, então vou pedir para você me acompanhar na leitura de Apocalipse capítulo 12. Enquanto você abre, você se lembra que a gente, quando dá estudos bíblicos, nós citamos o texto de Isaías, de Ezequiel, textos de Gênesis, e um dos textos mais importantes para falarmos sobre a queda de Satanás está em Apocalipse 12. Repito, nós usamos vários textos do Antigo Testamento, mas um dos textos mais importantes que utilizamos para mencionar a queda de Satanás está em Apocalipse 12. É esse texto que eu quero ler agora. Apocalipse 12, verso 7, o texto diz: Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Olha como começa o verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama, quem foi expulso? Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Nós poderíamos falar muito aqui sobre esses 3 versos, mas
eu quero só dar uma ênfase. Satanás foi expulso. Quando ele foi expulso, você se lembra, ele era um querubim, ele era um anjo, ele habitava no céu, ele foi criado perfeito. Deus não cria nada imperfeito. Ele foi criado perfeito, mas num dado momento, inexplicavelmente, ele se rebela contra Deus. Então, de início, ele toma, aspas, metade dos anjos do céu, toma no sentido de convence. Metade dos anjos do céu, você pode ler o texto bíblico, especialmente o livro de Isaías, o livro de Ezequiel menciona através do seu comércio, lábia, fofoca. Então Satanás leva metade dos anjos para o seu lado, logo depois essa guerra tremenda que o verso 7 aqui descreve, logo depois alguns anjos voltaram para Deus, se arrependeram, voltaram para Deus. Então no ápice dessa guerra, Satanás é expulso juntamente com aqueles que escolheram definitivamente ficar ao seu lado. Verso 9 diz de Apocalipse 12, foi expulso o grande dragão. Então é a palavra expulsão aí, ok? Eu vou fazer um apelo para você. Hoje é sábado, você talvez tenha tempo de ler, especialmente agora as igrejas ainda fechadas, embora aqui na América algumas estão abrindo, mas eu apelo para você ler a narrativa de Ellen White sobre a queda de Satanás. Ela tem uma narrativa, ela tem vários textos, mas a história, onde ela conta a história, está no livro Primeiros Escritos, tem lá um capítulo curto, a verdade, mas falando sobre a expulsão de Satanás, o livro Primeiros Escritos, livro História da Redenção e, obviamente, o livro Patriarcas e Profetas. Então ela menciona, e outros, é verdade, mas esses três de maneira mais pontual, e especialmente o livro Patriarcas e Profetas. Vou apelar para você ler, gaste um tempo nesse sábado, nesse domingo, e leia esses relatos, onde Ellen White é inspirada por Deus, ela dá detalhes importantíssimos sobre a queda de Satanás. A Bíblia está mencionando que Satanás foi expulso, ok? Satanás foi expulso. Mas aí eu chamo a sua atenção. Essa é a primeira expulsão. Eu mencionei desde o sábado passado, e mencionando aí nas meditações, houve 3 expulsões, ou há 3 expulsões de Satanás extremamente necessárias. 2 delas já aconteceram, uma ainda não, e uma delas está ligada, extremamente ligada à minha vida, à sua vida. Satanás precisa ser expulso uma 3ª vez, você vai entender melhor no final desse vídeo. Aqui, a Bíblia menciona que Satanás foi expulso fisicamente. Essa foi uma expulsão física, ele foi expulso do céu, ok? E aí ele foi expulso. Alguns dizem, não, mas Satanás ainda tinha acesso ao céu. Não, ele não tinha acesso ao céu, ele tinha acesso aos anjos. Ele não tinha acesso mais ao céu. Se você ler essas 3 narrativas, 3 capítulos que eu estou mencionando, no livro Primeiros Escritos, História da Redenção e Patriarcas e Profetas, você vai perceber claramente isso. Ele tinha acesso ainda aos anjos, não ao céu. Tanto é que numa dessas narrativas, Ellen White menciona que ele vai até o portão do céu e ele pede então uma audiência com Cristo Jesus. Eu vou tratar disso talvez um pouco melhor no vídeo seguinte. Na verdade, eu teria mais uns 2 ou 3 vídeos para falar especificamente sobre esse assunto, mas eu já quero passar para outro tema. Mas quem sabe no sábado que vem eu aborde um pouquinho melhor esse ponto. Então Satanás, repito, ele tinha acesso aos anjos, mas não tinha mais acesso ao céu. Ele foi expulso realmente de lá. A porta para ele da graça se fecha naquele momento quando ele foi expulso. É exatamente disso que esse verso 9 especificamente está tratando de Apocalipse 12. Mas eu chamo a sua atenção, Satanás já tinha sido expulso. Eu chamo a sua atenção para um verso da Bíblia, no livro de João, onde Jesus tem uma afirmação no mínimo estranha. João capítulo 12, abra sua Bíblia em São João capítulo 12. Repito, quando Jesus esteve aqui, havia aproximadamente 4.000 anos da criação, e Jesus então vem a essa terra. Então aproximadamente, ninguém sabe exatamente a data, mas pelo menos há 4.000 anos Satanás já tinha sido expulso do céu, ok? Então repito, quando Jesus está aqui, havia já pelo menos 4.000 anos Satanás expulso do céu. E aí Jesus tem essa frase em São João capítulo 12, verso 31. Chegou a hora de ser expulso, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Coloco na NVI, na Nova Versão Internacional. Então Jesus está dizendo que Satanás, chamado aqui de príncipe deste mundo, passaria novamente por uma expulsão. Ele diz, chegou a hora de ser expulso. Ele coloca ainda no futuro, será expulso o príncipe deste mundo, ou seja, na cruz. Jesus está se encaminhando para a cruz e Jesus diz, será expulso o príncipe deste mundo. Mas ele já não tinha sido expulso há pelo menos 4.000 anos antes.
Se Satanás já havia sido expulso, de que expulsão é essa que Jesus está se referindo? E aí eu mencionei no sábado passado que hoje nós estaríamos estudando um capítulo específico do livro O Desejado de Todas as Nações, o capítulo intitulado Está Consumado. E eu apelei no sábado passado para você ler 2 capítulos do Espírito de Profecia. Espero que você já realmente tenha lido o capítulo que fala de Getsemane e o capítulo de Jesus na cruz com enfoque nos seres humanos. Hoje nós vamos abordar mais um capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações, é claro, de maneira bem resumida, mas o capítulo que tem título Está Consumado. Esse capítulo, mencionei desde o sábado passado, a ênfase é Jesus na cruz, mas com enfoque na cruz, com enfoque nos anjos. Qual é o benefício da cruz para os anjos e os mundos não caídos? E aí tem a ver com essa segunda expulsão que Jesus está mencionando em São João capítulo 12, verso 31, que acabei de ler. Não perca a minha linha de raciocínio. Satanás foi expulso fisicamente quando se rebelou com Deus, quando se rebelou a respeito de Deus, quando se rebelou contra Deus no céu. Essa é uma expulsão física, juntamente com seus anjos. Mas há uma outra expulsão. Jesus menciona em São João capítulo 12, por ocasião da cruz, Satanás também seria expulso. Agora não mais uma expulsão física. De que expulsão Jesus está se referindo em São João capítulo 12? Vamos ler agora alguns textos do Espírito de Profecia e você vai me entender. No final, tudo isso vai ficar claro e você vai entender, inclusive, por que eu comecei esse vídeo de forma diferente. O desejado de todas as nações, Ellen White diz, nesse capítulo que mencionei, está consumado, ela diz: era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo para Satanás. Para qual o objetivo de se conceder tempo para ele quando ele se rebela no céu? Para desenvolver os seus princípios, o fundamento de seu sistema de governo. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Então o que Ellen White está mencionando? Ellen White está mencionando que quando Satanás se rebela, e aqui eu vou pedir para você ler esses capítulos que mencionei, incluindo esse capítulo aqui do Desejado de Todas as Nações está consumado, e aí você vai entender de forma plena. Mas Ellen White menciona que quando Satanás se rebela contra Deus, ele quer estabelecer o seu próprio governo. Na verdade, é exatamente isso que os textos bíblicos se referem. Repito, o texto de Isaías, texto de Ezequiel e o próprio texto de Apocalipse que lemos. Satanás quer estabelecer o seu próprio governo e Deus então não destrói Satanás. Satanás estava se rebelando contra Deus, mas Deus não destrói. A Ellen White argumenta que Deus não destrói Satanás, porque se Deus destruísse Satanás, o argumento de Satanás continuaria vivo. Se Deus destrói Satanás, o argumento de Satanás continuaria vivo. Qual era o argumento de Satanás? O argumento de Satanás é que Deus era um Deus tirano. Então, se Deus mata Satanás, Satanás deixaria de existir, mas a dúvida continuaria na mente dos anjos. Será que Satanás realmente estava certo? Será que Deus realmente não é esse tirano que Satanás diz? Somente alguém se rebelar contra ele já mata? Percebe? Então Deus não destrói Satanás. E é exatamente nesse contexto que Ellen White está mencionando esse texto aqui. Ela diz que então Deus, na sua sabedoria, no concílio celestial, na Santíssima Trindade, faz então um conselho e diz: nós vamos ter que dar tempo para Satanás, para que os anjos, Deus já sabia, para que os anjos saibam quais são os princípios que regem esse governo que Satanás quer estabelecer, esse novo governo. Então Deus permite que Satanás desenvolvesse a sua argumentação. Já mencionei aqui também que de início, irmão, Satanás ele não sabia para onde encaminharia esse seu engano. Na verdade, ele não se achava enganado. Ele achava que estava realmente certo. E aí Ellen White depois menciona que ele realmente chega num dado momento, ele cai em si e fala: não, realmente eu estou enganado, mas vou continuar. Aí ele passa a não só estar enganado, mas também enganar a outros. Lembra-se que eu dei um pouco dessa ênfase em alguns estudos anteriores, que inclusive li um texto de Paulo. Ellen White continua. Agora Jesus está na cruz. Veja, o texto que li anteriormente aqui do Desejado, Ellen White menciona que Deus não destrói Satanás. Por quê? Porque os anjos precisavam realmente conhecer os princípios do governo, desse novo governo que Satanás queria implementar. Agora Jesus está na cruz. Agora, irmãos, lembre-se,
Pelo menos 4.000 anos se passaram. Os anjos, porque Deus permitiu que Satanás vivesse, para que Satanás desenvolvesse os seus princípios e os anjos reconhecessem esses princípios. Ok? Os anjos precisavam reconhecer isso. Agora lembre-se de uma coisa. Passaram-se 4.000 anos até a vinda de Cristo a essa terra. Pelo menos 4.000 anos, com os anjos conhecendo as artimanhas do diabo. Os anjos viram Caim matando Abel. Os anjos viram Satanás mobilizando Caim para isso. Os anjos viram Satanás mobilizando os povos pagãos e agindo de maneira atroz em relação ao povo de Deus. Os anjos viram isso. Os anjos viram Satanás agindo de forma cruel, escravizando o povo de Deus lá no Egito. Os anjos viram. Você pode analisar tudo que aconteceu de ruim no Antigo Testamento. Os anjos estavam vendo. E com isso eles estavam analisando e percebendo esses princípios de governo que Satanás queria implementar. Ok? Então 4.000 anos se passaram e os anjos vendo a maneira que Satanás trabalhava no seu sistema de governo novo. Ok? Tanto é que Paulo no Novo Testamento diz que nós somos espetáculo ao mundo e aos anjos. Os anjos estão olhando para essa terra. Desde a criação. Desde a entrada do pecado. E eu pergunto, será que os anjos em 4.000 anos não detectaram que Satanás realmente, que os princípios de governo de Satanás realmente eram contrários aos princípios de Deus? Será que os anjos no céu, puros, santos anjos do céu, não perceberam em 4.000 anos que Satanás é um tirano e é mau e que não vale a pena estar do lado dele? Sabe qual é a resposta? Não, eles não enxergaram. 4.000 anos e os anjos não enxergaram. Eu vou mostrar isso para você agora. Ellen White diz: para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado. Jesus na cruz é o título desse capítulo, inclusive, do desejado. Para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado, teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como no nosso, que se operara a grande obra da redenção. Juntamente conosco, os anjos e os mundos não caídos, partilham eles os frutos da vitória de Cristo. Olha que texto profundo! Não houve plano de salvação para os anjos caídos? Não houve. Mas Ellen White está dizendo que o plano da redenção teve como beneficiados os anjos, ou como beneficiários, os anjos no céu e os mundos não caídos também. Ela está falando dos anjos que não caíram. Eles também se beneficiam do sacrifício de Cristo na cruz. Como? Como? Veja, irmãos, como nós lemos o Espírito de Profecia e a Bíblia de maneira muito supérflua. E quando eu me deparei com esses textos de Ellen White, e eu só estou no começo, eu ficava pensando, como é que eu não vi isso antes? Ellen White está dizendo que o brado de Jesus na cruz está consumado, foi para o benefício deles também, e que eles também se beneficiam com isso. Como? Qual é o benefício? Não houve plano da salvação para os anjos. Que benefício? O plano da salvação. Que benefício? A morte de Jesus na cruz. Que benefício tem para os anjos santos, para os mundos não caídos? Ellen White diz, fora em seu benefício. Que benefício? Vamos continuar lendo. Até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não fora ainda claramente, olha a palavra, claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. Veja que forte. Ellen White está dizendo, como é que ela começa esse texto? Vou colocar pequenininho aqui do lado. A primeira palavra desse texto é até. Ou seja, antes disso, eles não conheciam, não tinham conhecido. Até. Ou seja, na morte de Cristo é que o caráter de Satanás fora claramente. Eles já tinham percebido, detectado o caráter maligno do diabo antes, 4.000 anos de pecado? Sim, eles tinham, mas não claramente. Olha de novo esse texto. Até a morte de Jesus na cruz, o caráter de Satanás não fora ainda
claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. Por isso que no parágrafo anterior ela mencionou que os anjos e os mundos não caídos também se beneficiam da morte de Cristo. Porque até a morte de Cristo eles não compreenderam ainda claramente, haviam compreendido, mas não claramente o caráter de Satanás. Como assim? Mas eles não haviam compreendido. Claramente não. Ou seja, eles passaram a compreender claramente o caráter de Satanás na cruz. Aí ela continua. O arquiapóstata Satanás se revestira por tal forma de engano, olha que eu estou dando ênfase aqui já alguns sábados, ele se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios. Não viram, olha a palavra de novo, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Então, Ellen White está mencionando que até a morte de Cristo, os anjos puros, os mundos não caídos, não conseguiam enxergar claramente quem Satanás era. Eles viam as atrocidades que Satanás fazia, eles viram tudo isso. Nós somos espetáculo para o mundo e para os anjos, como já mencionei o texto bíblico do Novo Testamento. Mas Ellen White está dizendo que eles não viram claramente. Imagine um anjo puro, um anjo santo. Imagine eles pensando, eu acho que Satanás é mau, mas não sei se ele é tão mal assim. Será que ele quer realmente o mal assim? Será que não é sem querer que ele faz isso? Percebe? Se trata de anjos puros, anjos santos. Não tem a maldade que nós temos. Então eles olhavam para Satanás até a morte de Cristo. Antes de Cristo morrer na cruz, eles diziam, talvez Satanás não seja tão mal assim. Percebe? Eles não enxergavam claramente Satanás como um ser mau. Não enxergavam claramente os princípios do governo, o novo governo de Satanás. Eles não enxergavam claramente a malignidade do pecado. Ellen White continua. Satanás viu... Opa, espera um pouquinho, volta para mim. Aconteceu alguma coisa na cruz que Satanás viu. Essa expressão ver significa perceber, entender. Você vai se surpreender com o que eu vou ler agora. Na cruz, até a cruz, os anjos não tinham visto a malignidade toda de Satanás, claramente. Mas na cruz eles enxergam. Porque ele diz até a cruz não, mas na cruz sim. E aí quando os anjos enxergam isso, quando os anjos percebem claramente quem é o diabo e a malignidade do pecado e os princípios do seu governo, que ele é realmente tirano, que ele é realmente mau e que ele não merece realmente sobreviver, quando os anjos percebem isso, Satanás também percebe uma coisa. Satanás também vê uma coisa, Satanás também entende uma coisa. Olha o que Ellen White diz. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e todo o universo celestial. Revelara-se um homicida. Daí em diante, sua obra seria restrita, não destruída. Ele ainda continuaria com essa obra, mas de forma restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem. Veja, ele não podia ir. Eu falei que a porta da graça se fecha para ele quando era expulso. Ele não tem mais acesso ao céu, mas ele tem acesso aos anjos. Olha esse texto. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles, Satanás, acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. O que Ellen White está dizendo? Está aparecendo o texto aqui pequenininho, ela diz, Satanás viu que foi desmascarado na cruz. Satanás viu que sua administração foi exposta. Ele entendeu que ele se revelou como homicida. Os anjos agora percebem quem ele é. Então Satanás percebe que a partir de agora ele perde totalmente essa afinidade com os anjos, ou os anjos perdem essa afinidade com Satanás. Mas o texto mais importante que eu entendo desse capítulo do Desejado de Todas as Nações é esse que eu vou ler agora. Passaram-se 4.000 anos, pelo menos, e Satanás, com as suas artimanhas de engano, destruição e morte, e os puros e santos anjos no céu e os mundos não caídos, não enxergaram quem Satanás verdadeiramente era. Você pode imaginar isso?
Agora, na cruz, perdão, na cruz, Satanás se revela. Na cruz, os anjos realmente conseguem compreender, enxergar quem verdadeiramente Satanás é. Pergunto, por quê? Por que os anjos puros e os mundos não caídos enxergaram na cruz quem verdadeiramente Satanás é? Por que na cruz? Porque Satanás na cruz entende que foi revelado, foi desmascarado. Por quê? O que aconteceu na cruz? Ellen White diz, olha esse texto. Derramando o sangue do Filho de Deus, Satanás, derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Ela usa a expressão simpatia 2 vezes nessa frase. O que é estranho nessa frase? O que é estranho? Vou ler de novo. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás da simpatia dos seres celestiais. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre quem mesmo? Entre Satanás e todo o mundo celestial, os anjos e os mundos não caídos. Ellen White usa a expressão simpatia 2 vezes. Durante pelo menos 4.000 anos, os anjos celestiais, os anjos puros, santos e os mundos não caídos, eles ainda tinham simpatia para com o diabo. Olha que coisa. Eles não conseguiram enxergar em 4.000 anos de pecado quem verdadeiramente Satanás era. Eles não conseguiram enxergar claramente quem Satanás era. Eles ainda tinham simpatia. Por essa razão que eu mencionei no começo, que no Espírito de Profecia nós entendemos que quando Satanás foi expulso do céu, fecha-se a porta da graça definitivamente para ele. Mas ele ainda tem acesso aos anjos. Por quê? Porque Deus não proibiu os anjos de terem contato com ele. Deus não proibiu. Por quê? Justamente Deus permitiu que Satanás continuasse a viver para que justamente mostrasse, como li o primeiro texto aqui do Espírito de Profecia, justamente para que Satanás mostrasse quem ele é e o sistema do seu governo. Deus não fez com que os anjos não tivessem contato com Satanás. Pelo contrário, Deus permitiu. Satanás ainda tinha contato com os anjos, embora ele já tinha fechado a porta da graça para si. Mas Deus permitiu que Satanás vivesse, irmãos, por causa dos anjos santos e não por causa de Satanás e dos anjos maus. Porque Deus queria que o caráter de Satanás fosse claramente revelado. E isso só ocorreu depois de 4.000 anos de pecado, somente na cruz. Quando, Ellen White diz, quando Satanás derrama o sangue do Filho de Deus. Parafraseando, quando os anjos puros, quando os mundos não caídos, os seres desses mundos não caídos, quando eles viram Caim matando Abel, eles viram que isso, obviamente motivado por Satanás, era algo mal, mas eles ainda tinham simpatia para com o diabo. Quando os anjos e os mundos não caídos viram a maldade de Satanás, exemplo, em relação ao povo de Deus, a sua escravidão no Egito, o povo se levantando um contra o outro, a ponto de muitas vezes Deus precisar exterminar parte do seu próprio povo. Os anjos vendo essas coisas, eles sabiam, detectavam que Satanás realmente era mau, mas ainda tinham simpatia para com o diabo. 4.000 anos de história. Os anjos e os mundos não caídos viram Satanás mobilizando pessoas para matar os profetas de Deus. Os anjos viram isso, mas ainda tinham simpatia para com o diabo. Mas na cruz, quando Satanás mobiliza homens para deixar a vida de Cristo, ou para dificultar a vida de Cristo, 33 anos aqui de perseguição, de sofrimento, de angústia, de rejeição, de dor, de tristeza. Quando os anjos viram, os anjos celestiais, santos, e os mundos não caídos, quando eles viram Satanás mobilizando os seres humanos, usando os próprios filhos e filhas de Deus, do seu próprio povo,
para prenderem a Cristo, esbofetearem Cristo, cuspirem no seu rosto, colocarem uma coroa de espinhos e com paus batendo para perfurar. Quando os anjos viram Satanás mobilizando pessoas para cravar os pregos nas suas mãos e nos seus pés, quando os anjos viram Satanás fazendo todo esse mal para o Criador do universo, os anjos disseram: basta. Somente quando Satanás trata Cristo como tratou, está aí nos evangelhos, é que os anjos celestiais dizem: agora estamos vendo claramente quem o diabo é. Percebe isso? Por que Deus não destruiu? O primeiro texto que li aqui. Por que Deus não destruiu o diabo quando o diabo se rebela lá no céu, depois da primeira expulsão? Porque Deus queria que os anjos enxergassem. Queridos, a primeira expulsão de Satanás foi física. Apocalipse 12, Isaías, Ezequiel. A segunda expulsão de Satanás foi uma expulsão ideológica, na cruz. Quando Deus consegue fazer com que os anjos enxerguem claramente quem é o diabo. Como Deus conseguiu fazer isso? Entregando o seu próprio filho na mão, aspas, na mão do diabo. Deus só conseguiu fazer com que os anjos enxergassem quem o diabo é quando o diabo canalizou toda a sua ira para o Criador do universo, o meu Criador e o seu Criador. Essa foi a segunda expulsão do diabo. A primeira, física. A segunda, ideológica, em relação aos anjos não caídos. Queridos, sabe o que me surpreende? O que me surpreende é as próximas frases, as próximas afirmações que Ellen White vai fazer. Veja, Satanás já tinha sido expulso fisicamente, mas Deus não destruiu ele. Agora Satanás foi expulso, e eu estou usando uma nomenclatura aqui didática para talvez ficar mais fácil para você compreender. Satanás agora foi expulso de maneira ideológica para fazer com que os anjos compreendessem que as ideias de Satanás, a filosofia de governo de Satanás, os princípios de governo de Satanás eram todos furados. Então essa foi a segunda expulsão de Satanás. Mas repito, sabe o que mais me surpreende? Quando Ellen White continua escrevendo, depois dessa segunda expulsão. Porque Deus podia destruir o diabo agora. Deus não destruiu por ocasião da primeira expulsão física com propósito. Mas na cruz, esse propósito já foi alcançado. E Deus agora, nessa segunda expulsão ideológica, ele poderia destruir Satanás. Mas Deus não destruiu. Sabe por quê? Ellen White diz: Todavia, Satanás não foi então destruído. Eu vou continuar lendo esse parágrafo. Ellen White diz: Todavia, Satanás não foi então destruído. Esse então caracteriza essa segunda expulsão. Nem mesmo quando Satanás foi expulso ideologicamente, repito, essa é uma expressão que eu estou utilizando de maneira didática para você compreender, nem mesmo quando Satanás foi expulso de forma ideológica dos anjos e dos mundos não caídos, Deus não destruiu Satanás. Por quê? Ellen White continua: os anjos não perceberam, nem mesmo aí, na cruz, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. E por amor do homem, você não leu errado não, é isso que está escrito mesmo. Olha só, por amor do homem devia continuar a existência de Satanás. Quando eu li esse texto, eu me perguntei, como assim? Irmão, você percebe, lendo esses textos, agora, recentemente, um abraço aí para a irmã Vanilde e para o Tim, um casal daqui da América, e a Vanilde me deu um feedback pelo WhatsApp essa semana, mencionando. Já tinha lido o Espírito de Profecia, mas quando ela
ela leu depois do meu estudo de sábado passado. Irmãos, às vezes nós lemos, acontece comigo, lemos o Espírito de Profecia de maneira muito apressada e perdemos coisas interessantíssimas, importantíssimas para o nosso conhecimento. Ellen White está dizendo que mesmo depois dessa expulsão ideológica, Satanás não foi expulso por quê? Porque os anjos precisavam compreender mais. Não agora, não mais o caráter de Satanás que já tinha sido plenamente revelado, mas agora tudo que envolvia o grande conflito. Aí você entende porque 2 estudos atrás, quando eu comecei a falar sobre perfeccionismo, falei sobre a mente e o grande conflito. Se você não assistiu esses vídeos, você precisa assistir, irmãos. Esses vídeos, eu não entendo como sendo apenas estudos. Eu assisto quando der. Me perdoe, eu não consigo enxergar assim. Essas são verdades específicas para nós nesses últimos dias. Se eu estou falando para alguém que lê o Espírito de Profecia com total atenção e dedicação e se dedica mesmo a isso, ok, você pode assistir quando der. Mas se eu estou pregando para alguém que não tem tanto o costume de ler o Espírito de Profecia, e quando lê um pouco rápido, lê como se fosse um jornal, você precisa assistir todos esses sermões que postei aqui de maio para cá, ou de abril, né? De abril para cá, nessa série escatológica. Porque isso não são estudos simples, irmãos. Para mim isso aqui é a minha vida. Essa é a minha vida espiritual. É o que Deus tem me mostrado para mim. Eu não transmito nada sem antes ter feito um efeito, perdão a redundância, extremamente importante, impactante na minha vida. Ellen White está dizendo que Satanás poderia ser destruído quando foi expulso fisicamente. Não foi, porque Deus tinha um propósito. Esse propósito foi alcançado na cruz, mas ainda assim não foi destruído. Por quê? Aí Ellen White diz, por amor do homem, Satanás não foi destruído, mesmo quando foi desarraigado das afeições dos anjos. Os anjos ainda tinham afeição por Satanás, mesmo com 4.000 anos de pecado. E quanto mais nós? Será que nós não temos também afeição pelo diabo? Será que o diabo também, de certa forma, não é nosso amiguinho? Por que você acha que lá na cruz, quando Adão e Eva pecam, Deus diz, eu vou pôr inimizade entre você e o diabo? Essa inimizade quem põe é Deus. Se a gente não tem comunhão com Deus, nós somos naturalmente amiguinhos do diabo. Isso aqui, irmãos, é a vida espiritual. Esse é um conhecimento que nós precisamos ter. E por isso que eu tenho também batido na tecla para você assistir 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 20 vezes esses sermões. Porque nós, de certa forma, estamos nos alimentando tão mal de forma geral. E nem estou falando de individual, estou falando de forma geral. Nós estamos em 2020, processo industrial, nós comemos naturalmente, todos nós, mesmo nós que comemos, os que melhor comem, os que comem mais saudável, nós comemos muito mal em relação às gerações anteriores. E aí parece que a nossa mente não consegue fixar, não consegue gravar coisas, então a gente tem que ficar repetindo. Isso pelo menos acontece comigo, não sei se acontece com você. Aqui em casa as minhas filhas brincam, mas pai, você está assistindo o seu próprio sermão? Sim, estou assistindo o meu próprio sermão. Ellen White está dizendo que Satanás não foi destruído depois da cruz porque Deus me ama, porque Deus te ama. Você entende isso? Não, você não entende. Eu não entendia. Do que Ellen White está dizendo? Agora você vai entender. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado pelo ser humano, por meio desse desejo pecaminoso, as tentações de Satanás asseguram sua força. Veja, irmãos, que texto é esse de Ellen White? Por que Satanás não foi destruído depois da sua expulsão ideológica? Porque Deus quer que eu e você enxerguemos que nós naturalmente somos amiguinhos do diabo. Lembra-se que eu disse no começo? Deus não vai levar ninguém para o céu que não ame, que não o siga, que não esteja efetivamente tomando a cruz. Naturalmente nós somos amiguinhos do diabo. A expulsão de Satanás, física na primeira, ideológica na segunda, não bastou. Agora é preciso uma terceira expulsão. Por quê?
porque a expulsão física não bastou, os anjos ainda tinham acariciado um certo, vou usar a expressão do Espírito de Profecia, uma simpatia para com o diabo, e Deus não queria que os anjos tivessem simpatia com o diabo. Então Deus permitiu 4.000 anos de pecado. Deus permitiu enviar o seu filho. Deus enviou o seu filho e permitiu que Satanás fizesse tudo o que ele fez com Jesus Cristo, porque somente dessa forma Deus conseguiria fazer com que, abrindo os olhos dos anjos, que os anjos enxergassem quem verdadeiramente Satanás é, que os anjos enxergassem a malignidade do pecado. 4.000 anos. Queridos, eu e você, por sermos pecadores, quando eu estou falando de anjos aqui, são os anjos bons que não são pecadores, eles tinham simpatia pelo diabo, imagine nós. Somente essas duas expulsões físicas e essa ideológica em relação aos anjos não basta. Por isso que Deus permitiu que Satanás continuasse vivendo. E qual é a realidade? Qual é a realidade da minha vida e qual é a realidade da sua vida? Agora você entende porque eu comecei esse vídeo como eu comecei. Agora você entende. Ellen White está dizendo que Satanás encontra nos corações humanos, no coração do Sandro, algum ponto, Satanás encontra algum ponto em que pode obter apoio. Satanás encontra nos seres humanos ele não precisa encontrar mais, ele só precisa encontrar desejo pecaminoso, sentimentos, pensamentos. Por isso que eu estou dando ênfase, irmãos, esse negócio de impecabilidade, esse negócio de perfeccionismo é balela, isso é para tirar o foco. Nós não podemos focar nas coisas, nos pecados. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não é essa a visão que Deus quer que tenhamos. Essa é uma interpretação pequena, mesquinha, medíocre dos textos do Espírito de Profecia. Ellen White fala assim em perfeição de caráter. E o que é perfeição de caráter? Hoje você vai entender plenamente. Satanás foi expulso 2 vezes, uma física, uma ideológica, mas precisa ser expulso uma 3ª vez. De onde? A primeira vez ele foi expulso fisicamente do céu. A 2ª vez ele foi expulso ideologicamente da simpatia dos anjos. Mas ele ainda encontra simpatia nos seres humanos. E por amor do homem, diz o texto anterior que li, por amor dos seres humanos, Deus permitiu que Satanás continuasse vivo. Por quê? Olha o que Ellen White diz. O tempo de angústia é o cadinho que produzirá caracteres à semelhança de Cristo. Para um pouquinho, olha aqui para mim. Ellen White está dizendo sobre o tempo de angústia. Nós vamos estudar aqui sobre o tempo de angústia. Mas eu já mencionei. Ellen White diz que Ellen White pontua 3 tempos de angústia distintos. O tempo de angústia prévio, quando a porta da graça ainda está aberta. E eu acredito que já adentramos. O tempo de angústia propriamente dito, que é quando fecha-se a porta da graça, está, por exemplo, caracterizado em Daniel capítulo 12, fala que Miguel se levanta, caracterizando Jesus fechando o seu ministério de intercessão no céu, e logo depois vem um tempo de angústia. Então, o tempo de angústia prévio, a porta da graça ainda está aberta, é um período curto. Depois tem um tempo de angústia mesmo, a porta da graça já fechou. E depois tem um tempo de angústia de Jacó. Inclusive nós vamos falar sobre esse tempo de angústia aqui dentro do contexto do arrependimento para esses últimos dias. Eu tenho falado, nós não entendemos ainda o papel do arrependimento para esses últimos dias. Mas vamos estudar sobre isso. Ellen White agora está falando que o tempo de angústia tem uma finalidade. Qual é o objetivo do tempo de angústia? Qual é o objetivo do tempo de angústia? Ellen White diz: o tempo de angústia é o cadinho que produzirá caráter, a semelhança de Cristo, no tempo de angústia. Designa-se qual é o objetivo do tempo de angústia. Pare tudo que você está fazendo e preste total atenção nessa leitura. O tempo de angústia designa-se a levar o povo de Deus a renunciar a Satanás e suas tentações. Para mais um pouquinho. Ellen White está dizendo que o tempo de angústia tem um objetivo, fazer com que o povo de Deus renuncie Satanás. Isso quer dizer que até o tempo de angústia, muitos de nós ainda vão estar aliados com ele, com o diabo. Leio agora o texto, na íntegra. O tempo de angústia é o cadinho que produzirá caracteres à semelhança de Cristo. Designa-se a levar o povo de Deus a renunciar a Satanás e suas tentações. O último conflito
tempo de angústia, o último conflito vai revelar para o povo de Deus Satanás em seu verdadeiro caráter. O que aconteceu com os anjos vai acontecer com os seres humanos. O último conflito revelar-lhes-á Satanás em seu verdadeiro caráter, o de um tirano cruel, e fará por eles, pelo povo de Deus, o que coisa alguma poderia realizar: erradicar Satanás das afeições deles, do povo de Deus. A mesma coisa que os anjos viviam, nós estamos vivendo hoje. Pois amar e nutrir o pecado é amar e nutrir seu autor, aquele inimigo mortal de Cristo. Quando eles, o povo de Deus, desculpam o pecado e se apegam à perversidade de caráter, dão a Satanás um lugar em suas afeições e rendem-lhe homenagem. Eu vou ter que ler esse texto de novo, vai aparecer pequeno aqui na tela. Leia com atenção, se você não entendeu, dê pause. Leia, releia. O tempo de angústia é o cadinho que produzirá caracteres à semelhança de Cristo. Designa-se o tempo de angústia a levar o povo de Deus a renunciar a Satanás e suas tentações. O último conflito revelar-lhes-á a Satanás para o povo de Deus. Em seu verdadeiro caráter ainda não conhecemos o diabo, o de um tirano cruel, e fará por eles, o tempo de angústia vai fazer pelo povo de Deus o que coisa nenhuma poderia realizar: erradicá-lo das afeições deles. Nós ainda temos afeição pelo diabo, assim como os anjos tinham naquele período de 4.000 anos. Amar e nutrir o pecado é amar e nutrir seu autor, aquele inimigo mortal de Cristo. A gente parece que não entende que Satanás é inimigo de Cristo. Quando eles, o povo de Deus, desculpam o pecado, esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente aponta o pecado dos outros e desculpa o nosso. Entende porque eu comecei o meu sermão como eu comecei? Quando eles desculpam o pecado e se apegam à perversidade de caráter, dão para Satanás um lugar em suas afeições e rendemos homenagem ao diabo. Mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo que seguimos a Cristo, podemos continuar e estar rendendo homenagem ao diabo. Percebe? Ellen White está profetizando que vai chegar um período da história da humanidade, vai chegar um período da história do povo de Deus especificamente, que Satanás vai ser desarraigado das nossas afeições. Essa é a terceira expulsão do diabo. Satanás foi expulso a primeira vez fisicamente do céu. Satanás foi expulso a segunda vez ideologicamente dos anjos, da mente dos anjos. Eles viram claramente quem era o diabo e não queriam mais saber nada dele. A terceira expulsão tem a ver conosco. Essas duas primeiras expulsões já ocorreram. Os anjos já sabem quem é o diabo. Os anjos puros ficam horrorizados quando nós pecamos, quando nós escolhemos o diabo. Por quê? Porque precisa se dar essa terceira expulsão de Satanás em minha vida e na sua vida. Isso é perfeição de caráter. Perfeição de caráter é quando eu e você compreendermos quem verdadeiramente o diabo é. Perfeição de caráter é quando cair as nossas escamas dos olhos e entendermos quem o diabo é. Isso é perfeição de caráter. Vou ler mais uma partezinha desse texto. Quando eles desculpam o pecado e se apegam à perversidade de caráter, dão a Satanás um lugar em suas afeições e rendem-lhe homenagem. Quer texto mais claro do que esse? Perfeição de caráter é quando nós enxergarmos, entendermos, quando caírem dos nossos olhos espirituais as escamas e compreendermos verdadeiramente que não vale a pena pecar. A questão não é isso eu posso fazer, aquilo eu não posso. Isso. Olha, mas diz que não pode fazer, diz que não pode. Tudo isso tem o seu valor. Mas impecabilidade, balela. Esse negócio de que nós não podemos pecar, porque seremos a última geração dos santos, aqui os 144 mil. Isso é uma interpretação ridícula, pequena, de pessoas que não se aprofundam no conhecimento do Espírito de Profecia e da Bíblia. Perfeição de caráter, sim. Ellen White menciona perfeição de caráter, sim. Mas ela menciona, quando nos aprofundamos nos textos que ela escreveu sobre esse assunto, nós enxergamos que perfeição de caráter se dará quando Satanás for expulso pela terceira vez das nossas afeições.
A nossa vida não vai ser, eu não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. A nossa vida vai ser, Senhor, eu não quero pecar. Me dá forças porque eu enxerguei quem o diabo é. Eu enxerguei a natureza maligna do pecado. Eu enxerguei que o pecado faz mal para o Senhor. Eu enxerguei. E nós não vamos querer mais pecar. Não vamos mais querer mentir. Não vamos mais querer fofocar. Não vamos mais querer cobiçar. Não vamos mais querer perder tempo com coisas que não valem a pena. Facebook, Instagram. Agora eu tenho algumas perguntas para você antes de terminar com mais 2 textos. Você verdadeiramente ama a Jesus Cristo? Será que eu realmente amo a Jesus Cristo? Ninguém vai para o céu sem amá-lo. Enquanto nós ainda amamos o pecado e o diabo, nós não estaremos preparados para a volta de Jesus. E se ele voltar, estaremos perdidos. Analise os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus desejos. Você sente desejo por coisas pecaminosas? Os seus pensamentos giram em torno de coisas que são contrárias à vontade de Deus? Analise-se. Examine-se. Eu tenho dito aqui, o nosso relacionamento com Deus precisa estar em bases de sinceridade. Pois ninguém vai ser levado para o céu sem amá-lo. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pecadores. Mas essa frase precisa ser colocada no seu contexto correto. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pecadores. E ele deseja que arrazoemos com ele. Senhor, olha o que eu estou sentindo. Senhor, olha o que eu estou pensando. Senhor, olha o meu desejo. Não é a tua vontade? Me ajuda. Comunhão. É isso que precisamos. Eu quero ler mais 2 textos de Ellen White. Mas antes, ler um livro de Romanos. Muito se diz sobre aquela profecia de Gênesis 3,15. Jesus coloca inimizade entre nós e o diabo. Jesus é aquele que é ferido no calcanhar. Satanás é aquele que é ferido na cabeça. E nos esquecemos. E muitas vezes ouvimos sermões que dizem que Jesus esmagou a cabeça do diabo. Será que Jesus esmagou a cabeça do diabo? De certa forma, sim. Mas olha o que diz Romanos, capítulo 16. E o Deus da paz, em breve, veja, no tempo de Paulo, ainda isso estava no futuro. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, dos pés da igreja, a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A Bíblia diz que Satanás vai ser definitivamente esmagado. Ou a cabeça do diabo vai ser definitivamente esmagada debaixo dos pés da igreja. Quando isso vai ocorrer? Quando a igreja, o povo de Deus, compreender que Satanás não presta e que ele é maligno e que o pecado faz muito mal a nós e de maneira muito mais intensa ao Deus Santo. A igreja tem uma função nesses últimos dias: compreender a malignidade do pecado e o caráter maligno do diabo. Quando isso ocorrer, Satanás será expulso a 3ª vez. E o que caracteriza essa expulsão? Nós estaremos esmagando a cabeça do diabo pelo poder de Cristo. Quando ele nos fazer enxergar, só depende de nós. Quando ele nos fizer enxergar quem verdadeiramente o diabo é. O diabo não vai encontrar mais, lembra-se que ele li aqui? Não vai encontrar mais pontos em nós que ele vai puxar suas tentações. Porque estaremos amando completamente nosso Senhor. E Ellen White, com 2 textos, ela diz:
Cristo venceu a Satanás e por nós no deserto da tentação. Cristo venceu a Satanás por nós no deserto da tentação. Ele, Jesus, é mais poderoso do que Satanás. E ele, Jesus, em breve o esmagará sob nossos pés. Ellen White faz coro com o que a Bíblia diz. Portanto, Satanás, sim, já teve sua cabeça esmagada na cruz. Mas isso se trata da segunda expulsão apenas. Agora precisa haver uma terceira expulsão. Deus espera que nós entendamos pelo poder dele quem verdadeiramente o diabo é. E aí sim, definitivamente, Satanás estará esmagado. E aí Deus vai poder destruir o diabo. Porque o diabo só vai ser destruído depois do milênio. Porque nós compreenderemos plenamente quem o diabo é. E aí não vai. Por que o pecado não vai entrar mais a segunda vez? Diz o texto bíblico. Porque os anjos santos, os mundos não caídos, já enxergaram quem é o diabo. Eles não vão querer mais pecar, eles não querem mais. Não, o pecado não tem mais lugar no coração e na mente de nenhum ser do universo. Porque agora eles enxergaram, Satanás já foi expulso na sua segunda vez, de forma ideológica, da mente deles. O pecado não vai se levantar de novo. Eles não querem pecar. Não é que não pode, eles não vivem a vida de pode, não pode. Não, eles não querem mais. Eles viram o resultado desse negócio. E aí, Deus só vai poder destruir o diabo quando essa for a realidade nossa, da igreja. Quando nós enxergarmos quem verdadeiramente o diabo é. Estaremos esmagando, por assim dizer, pelo poder de Cristo. Ou Cristo, através dos nossos pés, esmagando. Porque Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Debaixo dos pés da igreja, Satanás vai ser esmagado. Essa é a terceira expulsão. E aí sim Satanás vai poder ser destruído. Por quê? Porque Deus agora pode destruir, que ninguém vai ficar com dúvida. Será que Deus realmente é justo? Será que Deus realmente é amor? Olha aí, ele destruiu Satanás. Não, ele pode destruir. Último texto de Ellen White para você pensar. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, e quanto mais claramente, olha a expressão de novo, quanto mais nos aproximarmos de Jesus e quanto mais claramente distinguirmos a pureza de seu caráter, tanto mais claro veremos a excessiva malignidade do pecado. Tá claro? Perfeição de caráter não tem nada a ver com o que pode ou não pode. Pode ou não pode. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Há uma lista de coisas. Não. Perfeição de caráter não tem nada a ver com impecabilidade. Perfeição de caráter não tem nada a ver com perfeccionismo. Perfeição de caráter tem a ver com conhecimento. Conhecimento de quem Deus é. Ellen White está dizendo, quanto mais íntima a ligação com Cristo, mais claramente veremos o seu caráter. E quanto mais claramente vermos o caráter de Cristo, mais excessivo será o pecado para nós e não vamos querer pecar. Isso é perfeição de caráter. Embora aqui e ali Satanás pode ainda colocar suas tentações, pode. Mas a questão não é essa. A questão é, eu odeio o pecado. E eu amo Jesus Cristo, eu amo meu Salvador. E eu odeio o pecado, eu odeio Satanás, eu não quero. Ainda que muitas vezes eu sinta o que eu não quero sentir. Ainda que muitas vezes eu desejo o que eu não quero desejar. Mas eu odeio o diabo, eu odeio o pecado. Essa é a realidade. Irmãos, essa é a realidade que a igreja precisa viver nesses últimos dias. E esse negócio de impecabilidade está desviando o foco do povo. Aí no Brasil, para quem me assiste daí do Brasil, tem um grupo aí de pessoas... IAG, uma coisa assim, eles estão pregando a impecabilidade. E usam até pastores aqui, e o pessoal aí no Brasil não tem o conhecimento do que acontece aqui na América, estão usando pastor Dennis Preble, por exemplo. Ele é um perfeccionista. Ele prega isso. Eu não sei te dizer se ele tem a credencial ainda, ou se não tem a credencial, para mim também não importa. Mas ele é perfeccionista. Queridos, isso só desvia a nossa atenção. Nós precisamos de uma comunhão íntima com Cristo, enxergarmos o caráter de amor de Cristo. E assim enxergaremos a excessiva malignidade do pecado. E não vamos mais querer pecar. Isso é perfeição de caráter. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Canal A Busca. Nos encontramos no sábado que vem com o último tema sobre a perfeição de caráter e vamos avançando aqui. Deus abençoe. Não se esqueça
Se você tem gostado desses temas, encaminhe para outras pessoas. Encaminhe para outras pessoas. Essa é uma verdade extremamente importante para mim, extremamente importante para você, extremamente importante para o povo de Deus nesses últimos dias.